Certa feita eu publiquei no meu podcast O Evangelho de Ontem para o Homem de Hoje, uma meditação em que eu confesso que detesto religião. Bom, foi o suficiente para eu ser questionado por algumas pessoas, em especial gente que me conhece há muito tempo, gente querida mesmo, que sempre esteve e continua a estar no meu coração. Mas uma coisa existe em comum entre aqueles que assim se indignaram com as minhas palavras, ou seja, o fato de ser gente muito religiosa. Eu gostaria de esclarecer antes de mais nada que eu jamais quis e jamais vou querer ofender quem quer que seja, mas também jamais vou deixar de dizer o que eu penso sobre o fenômeno da religiosidade. As minhas palavras são dirigidas à religião e àqueles que fazem dela a sua razão de viver, que fazem de Deus, de Jesus e da Bíblia instrumentos de discriminação, perseguição e mesmo de agressão àqueles que não comungam da mesma opinião que eles. São esses que eu chamo de religiosos e é a esse tipo de religiosidade que eu me refiro como sendo algo que eu detesto e que eu jamais vou defender. Por quê? Eu não acredito em Deus, Evangelho e Cristo? Sim. Mas o que é que Deus, Jesus e Evangelho têm a ver com religião? Nada absolutamente. Evangelho e religião não são como óleo e água, eles não se misturam. Jesus não é religião e muito menos Deus é religião. Religião divide, religião discrimina, separa, mata. Basta olharmos para a história da humanidade nos últimos 2000 anos, só para ficar com o período denominado cristão. Quantas pessoas foram mortas na Idade Média durante as cruzadas? Isso em nome do Deus cristão, quando a igreja achava que tinha que reconquistar Jerusalém do domínio dos turcos. Também na Idade Média, milhares de homens e mulheres foram queimados na fogueira sob a acusação de heresia, por não concordarem com as doutrinas oficiais da igreja. Doutrinas muitas vezes difíceis de entender por parte do homem leigo, mas pagavam com a vida quando não concordava, mesmo que não entendesse nada. Nem mesmo João Calvino e o grande Martinho Lutero estão isentos desse tipo de pecado. Outro episódio bastante interessante, o julgamento das bruxas de Salem, quando os puritanos, precursores dos evangélicos modernos, eles julgaram e enforcaram quase 20 bruxas. E nos dias de hoje, fundamentalistas islâmicos matam em nome de Alá, enquanto os fundamentalistas ocidentais contra-atacam e matam em nome do Deus cristão? Mas evangelho não tem nada a ver com isso. Como eu disse, Jesus e religião não se misturam. Há um episódio registrado nos evangelhos em que Jesus está em uma sinagoga, um local de culto dos judeus, num sábado. Ali está também um homem com uma mão atrofiada, aleijado. Estão presentes também alguns religiosos que vigiavam Jesus o tempo todo para ver se ele iria curar o homem no sábado. De acordo com a religião judaica, ninguém pode trabalhar no sábado. E se Jesus curasse aquele aleijado naquele dia, isso provaria que ele não passava de um impostor que não respeitava a religião. Os judeus eram tão rigorosos com relação a isso que havia até gente que pensava que não se poderia comer um ovo que a galinha botasse no sábado. Ok, a questão é que curar no sábado era violar a religião e era exatamente isso que eles estavam esperando para ver Jesus fazer. Pois bem, naquele momento, Jesus chamou o homem para perto de si, no meio da sinagoga, e perguntou aos religiosos em volta sobre o que era permitido fazer no sábado: curar ou deixar o sujeito aleijado, devolver a vida ou matar. Como ninguém se manifestou, Jesus ficou furioso, mandou que o homem estendesse a mão atrofiada e ela foi curada. Nesse momento, os religiosos saíram da sinagoga contrariados e começaram a tramar entre si como poderiam matar Jesus. Esse é o espírito da religião. Em nome do cumprimento de mandamentos, muitas vezes até sem sentido, optamos por deixar sofrer ou morrer aquele que nós poderíamos ajudar. Notem que na sociedade em que Jesus viveu, quase que a totalidade das profissões exigia destreza manual. Grande parte dos trabalhadores trabalhavam no campo ou na pesca, ou então eram artesãos nas cidades. Ou seja, dependiam das mãos, perfeitas para viver. Dá para imaginar a situação do homem com a mão atrofiada? Seu sofrimento não se resume à doença física, mas principalmente porque ele era alguém excluído da sociedade, um peso morto que dependeria da caridade alheia, já que na época não existia nenhum sistema de seguridade social para proteger os inválidos. Aí está a diferença.
Diante da doença e do estigma que atingiam aquele homem, Jesus lhe devolveu a saúde e a dignidade. Se dependesse dos religiosos, o homem continuaria doente e inválido, mas um pária numa sociedade vivendo da caridade dos outros. Mas em Jesus, ele não encontrou mais uma religião. Jesus não lhe deu mandamentos para cumprir, não pediu dinheiro, não impôs rituais, nada de acender velas, subir monte, participar de corrente de oração, fazer vigília, jejum, dar dízimo, fazer oferendas. Sem pedir nada em troca, Jesus apenas mandou que ele estendesse a mão e com esse simples gesto a sua mão foi restaurada. A mão foi curada e a sua dignidade foi devolvida. Isso é o Evangelho de Jesus. Vida, saúde, dignidade, valor próprio, autoestima restaurada, amor. Vale observar que após a cura, os religiosos começaram a confabular entre si sobre como poderiam matar Jesus. Isso porque o Evangelho de Jesus desafia a religião. O Jesus do Evangelho incomoda os religiosos. Religiosos acham que podem controlar as pessoas e controlar até mesmo Deus. Mas Jesus é livre, não está condicionado aos mandamentos de nenhuma religião. Assim, concluindo, a religião gera morte, mas o Evangelho de Jesus é fonte de vida, saúde, paz e dignidade. Por isso que eu detesto religião. Eu só quero conhecer Jesus e o Evangelho. E quanto àqueles que já estão com as pedras na mão, eu oro a Deus que abra os olhos do seu coração e lhes dê a oportunidade de conhecer Jesus e não a religião que fala sobre Jesus apenas. Pensa nisso.